Na época eu também encontrei o Gurgel, a gente foi fazer uma reunião lá no Centro de Cultura Social, porque os punks de São Paulo e os punks de ABC tinham uma guerra, né, e morria muita gente aqui. Morria, mutilava, feria. Quando eu fui lá, a gente foi lá ver se dava para usar o Espaço Centro para fazer uma reunião, tava o Morelli, e o Morelli também meio que quebrou as pernas, né, porque a gente estava lá conversando sério, para nós era um negócio sério, importante, e o Morelli ele diz assim: não, vocês vêm aí, faz a reunião, depois coloca uma bandinha aqui, uma bandinha ali, faz um som. O Centro de Cultura era uma sala, né, um ovinho. E a gente pensava, pô, o cara quer fazer um som de punk aqui dentro, nós vamos derrubar a parede, teto, porque não cabe ninguém aqui, né? Então essas coisas no primeiro momento me fez me afastar do Centro de Cultura. Eu voltei ainda em 85 aí com mais frequência mesmo. Mas eu acho que por causa do Jaime Cubeiro, que era uma pessoa assim... Ele tinha essa capacidade de receber bem, de fazer a gente se sentir bem. E eu comecei a ficar. Ele, o Martins também me tratava extremamente bem, então eu comecei a ficar ali. As palestras eu gostava, né? Eu cheguei numa época que estava falando o Maurício Stradenberg e Aziz Simão. O Maurício Stradenberg ainda tinha o cabelo compridão e o Aziz Simão já praticamente não enxergava, né? Eu não tinha nem noção de quem eram, na verdade, mas gostei do que eles estavam falando. E fui ficando. Acho que em 86, aí eu fui convidado para fazer uma palestra no Centro de Cultura Social e conheci o Carlo Aldaguieri, que era um cara que lutou na Guerra Civil Espanhola, e ali eu percebi que de fato tinha que estudar mais para entender melhor as coisas, né? Porque quando eu cheguei mais cedo, sentei e fiquei esperando o início da palestra, né? Tava com o Gurgel. Isso foi 85 ainda, tava com o Gurgel, a gente tudo sentado lá batendo papo, aí chega esse velhinho de cabeça branca, todo curvado assim pelo tempo mesmo, né? Ele sentou e ele falou assim: mas e aí, o que vocês querem fazer? E eu, ignorante pra caramba, né, adolescente, cheio de razão, falei: ó, a gente quer fazer revolução social. Ele falou: tá bom, e depois da revolução? E depois de feita a revolução? Porra, eu não tinha resposta pra dar pra ele, né? Aí eu tava com um que era pior que eu. Aí ele falou assim: mas quantos punks tem aí? Ele falou: ah, pô, tem uns 10 mil punks em São Paulo. Puta, 10 mil punks em São Paulo, e por que vocês não fizeram nada ainda? Aí eu falei: puta, acabou, né? Tava com uma camisa camuflada e ele também falou pra mim, né? Falou: mas por que você usa essa camisa? Eu falei: ah, é porque eu sou contra o sistema, né? O exército, não sei o quê. E ele falou: ah, mas você não acha que aquilo que você usa, você mais reforça do que você critica? E eu percebi que realmente tinha muita coisa naquilo que ele estava dizendo que eu não conseguia dar resposta. Eu acho que aí sim eu procurei o Jaime, pedi o endereço dele, comecei a escrever, frequentar a casa dele e frequentar mais assiduamente o Centro de Cultura Social. E fui me tornar sócio do Centro de Cultura Social também lá para 88, porque eu achava meio esquisito aquele negócio dos caras se reunir todo sábado e ficar falando de política, mas é ação concreta, eu não via muita coisa ali, né? Então era um negócio que me incomodava e eu comecei a participar na época em que a antiga Liga dos Ferroviários de São Paulo, que era um pessoal da COB, né? Que já tinha saído do Centro de Cultura Social, que teve um rompimento entre o pessoal da COB, promovida pelo Morelli, e o Centro de Cultura Social, começou a fazer uma discussão sobre criar uma escola para trabalhadores. Então foi o período que eu realmente comecei a frequentar, a ficar, porque aí era um negócio que eu gostava. Primeiro que eu estava estudando, já estava fazendo faculdade, em 88. Depois porque eu comecei a entender melhor aquilo que o Centro de Cultura Social queria, e aí eu comecei a frequentar de fato, né? A ser não só sócio contribuinte, mas a me entender como militante do Centro de Cultura Social e do movimento anarquista. E no Centro de Cultura Social tinha uma coisa que era legal, que assim, todo mundo que chegava lá ganhava jornal. Todo mundo que chegava no Centro de Cultura Social ganhava jornal. E não era qualquer jornal, né? A gente ganhava de presente a Plebe, Ação Direta. Quer dizer, a gente ganhava jornal da década de 30, década de 40, e entre esses jornais vinha o Inimigo do Rei, né? Porque sempre tinha bastante exemplar do Inimigo do Rei lá. E foi assim que, nessas leituras, nesse trabalho lá com o pessoal do Centro de Cultura, que eu comecei a participar mais, né? Do Inimigo do Rei, assim, acho recordações legais e recordações não tão legais, né? Acho que o pessoal de São Paulo
não sei por que cargas d'água, nem como que isso acontece de fato, mas o pessoal de São Paulo tinha uma visão meio... tinha uns comentários assim, hoje, lembrando de como aconteceu, meio leviano, né? Porque ficava um papo assim, pô, tem um grupo de homossexual lá na Bahia, lá, pá, os caras fazem o jornal, não sei o quê. Então ficava uma coisa meio estranha, né? Porque parece que pelo fato do cara ser homossexual, aquilo diminuía a importância daquilo que era feito na verdade, né? Também acho que a linha editorial que o jornal assumia, que às vezes era extremamente debochada, causava uma certa estranheza, principalmente esse pessoal mais velho, que era muito de uma geração diferente, né, dos militantes que vão surgir depois. Era um pessoal muito certo mesmo, né, assim, muito correto naquelas posturas dele e muito tradicionais de acordo com essas posturas também, né. Para quem às vezes até essa coisa do homossexualismo era uma coisa, eu aceito, mas eu não entendo muito bem. Então eu respeito e aceito porque sou anarquista, mas também não tenho que aceitar na totalidade, porque não é uma coisa que eu concorde totalmente. Então acho que tinha esse lance lá no Centro de Cultura que não era tão agradável assim. E como eu não conhecia ninguém do Inimigo do Rei, na verdade eu só me baseava naquilo que eu lia, né? Eu acho que essa postura era assim, bem mais verbalizada pelo Martins do que pelo Jaime, né? Porque o Martins ele tinha uma formação diferente do Jaime, era uma pessoa diferente do Jaime. Acho que eles tinham uma simbiose legal, assim, que um era de um jeito, o outro era do outro, mas a soma dos dois era um negócio bonito mesmo, que eles... não adianta ninguém ficar com conversa fiada, falar isso, aquilo. Acho que quem manteve o Centro de Cultura, principalmente década de 80 e década de 90, foi basicamente o Jaime Cobeiro e Antônio Martinez, assim, eram os caras que estavam lá, varriam, limpavam o banheiro, preparavam a sala, recepcionavam todo mundo, né? A gente assistia a palestra, terminava a palestra e eles estavam lá ainda. E eles que iam articulando, tentando convidar as pessoas para estar se envolvendo mais. Quando eu cheguei em 88, que já tinha tido esse rompimento com o Morelli, não tinha muito uma geração intermediária, né? Você tinha os velhos militantes com mais de 60 anos de idade, o Jaime na época acho que tinha 65, por aí, o Martins já era mais velho que o Jaime, e os que chegavam, como eu, tinha 20 e poucos anos, né? Então a gente não sabia muita coisa de fato, e não tinha com quem trocar, porque também fica meio difícil às vezes você conversar sobre certas coisas com pessoas que têm uma experiência de vida tão diferente da sua, né? Então em alguns momentos era realmente difícil isso aí. E uma das coisas assim uma das leituras que eu fiz do Inimigo do Rei nessa época, que foi uma coisa que me agradou muito, era um texto que saiu sobre o movimento punk, né? Que foi legal porque aí você lia, aí eu comecei a ter a impressão assim, como que os anarquistas veem os punks, né? Quando eu fiz a palestra lá no Centro de Cultura, ficou parecendo uma coisa assim de juventude que sofre, filho de trabalhador, né, que passa por todos esses percalços e esses problemas, mas que não tem muita importância, né? Na verdade é só essa questão mais de adolescente mesmo, né, de fase de vida, de período, não é uma coisa assim que leve a grandes transformações. Era essa opinião que eu percebia que se tinha sobre o movimento punk. E o Inimigo do Rei já trouxe uma visão um pouco diferente, né? Acho que falando sobre não só essa coisa da adolescência, mas também dos problemas que essa adolescência vivia numa sociedade como a que a gente vivia naquele período de então, né? Esse texto sobre os punks, depois eu vi ele parcialmente ou totalmente reproduzido em vários fanzines de São Paulo, né? Tinha um chamado Opinião Punk. Então, só pra... Alô? Quer falar com quem? Não. É de Salvador, é? Não, é que esse telefone está em São Paulo agora. Eu vou desligar aqui. Pode ir. É de Salvador procurando Natasha. Então, e aí alguns fanzines reproduziram parcialmente ou na íntegra, né? Acho que tinha uma necessidade assim
do movimento punk de ser mais aceito pelo movimento anarquista tradicional, organizado, né? E acho que o movimento anarquista, por essa diferença de idade muito grande, não soube lidar de uma maneira que fosse mais proveitosa para o Centro de Cultura, né, ou para o movimento anarquista, com essa geração que estava chegando. O próprio Gurgel, em 88, ele já tinha se afastado, ele se aproximou dos carecas do subúrbio, do movimento nacionalista, né, depois dos White Power e dos nazifascistas mesmo. Com essa saída do Leonardo Morelli do Centro de Cultura, ficou um vácuo lá, né, a gente chegava lá, percebia que tinha uma situação não resolvida, né? Tanto é que no Centro de Cultura durante uns 2 anos não tinha assembleia. E eu cheguei com a Miquelina, que foi uma moça com quem eu vivi 6 anos, e a gente falava assim, pô, mas não tem assembleia, como é que vocês decidem quem vai dirigir, como é que decide o que vai ser feito ou não? E a gente não percebia que tinha lá uma organização entre os militantes do Centro de Cultura, que era um grupo anarquista organizado, e eles é que decidiam aquilo, né? Então ficava uma coisa assim, a gente decide, o resto cumpre. A gente diz, né, o que vai ser feito e o resto cumpre. Então tinha essa dificuldade de realizar a transição, né, de um movimento que não tinha muito espaço entre os jovens, que era predominantemente de pessoas mais maduras. Então tinha essa dificuldade da gente conseguir chegar e se encontrar ali dentro. Depois, quando eu já estava no Centro de Cultura, eu me recordo que começou essa coisa de... A redação do Inimigo do Rei, ele mudava, né, de região ou de cidade. Então determinados grupos em determinadas localidades ficavam responsáveis pela edição de um determinado número do jornal, né? Recebiam a matéria lá de várias pessoas, faziam um jornal, mas essa coisa ela não era muito clara dentro do Centro de Cultura, né? Ela não era muito... Não se dizia, não se falava muito sobre isso, né? Era uma coisa que alguém decidia do jeito que ia ser feito, mas que as pessoas que frequentavam o Centro de Cultura, aqueles mais assíduos, aqueles que iam só para ver as palestras, eles não compartilhavam desse tipo de discussão, não eram convidados a participar. Então acho que essa coisa, assim, o Inimigo do Rei lá, a impressão que eu tinha é que ele era um veículo de divulgação de determinadas ideias, mas que não representava obrigatoriamente a opinião do Centro de Cultura ou daquela militância que estava no Centro de Cultura, né? Era uma coisa mais, nós temos esse material, nós vamos distribuir esse material para todo mundo que vier aqui, e aí a gente vai discutir isso na medida em que for oportuno, se não, não. E acho que talvez uma das características que fizeram com que isso acontecesse também é que o Centro de Cultura naquele período, ele estava querendo ser aquele Centro de Cultura de 1933, né? De origem operária, trabalhadora, para discutir temas ligados a um universo do trabalhador e para ser um espaço de organização para o futuro sindical mesmo, né? Tanto é que, se não me falha a memória, em 89 tenta-se fazer Tenta-se não, né? Se articula a Liga de Trabalhadores em Ofícios Vários de São Paulo, a LTOV. Então assim, vem aquela história da COB, né? No Centro de Cultura acaba tendo esse rompimento. O pessoal do Centro de Cultura entendia que tinha que se fazer os núcleos de base, né? Que eram os sindicatos de trabalhadores, para depois você poder ter uma confederação. O pessoal que estava na COB achava que não, fazia a confederação e essa ia estimular o surgimento dos núcleos. E por fim, nesse rompimento, ficou esse ato, e quando eu cheguei lá era isso que estava acontecendo. Então acho que os artigos do jornal, a matéria do jornal, acabava não refletindo muito isso que esse pessoal mais antigo estava mais interessado em fazer, né? Que era um veículo de comunicação com característica mais sindical mesmo. E talvez essa tenha sido a grande dificuldade ali. Então tinha uma coisa assim de distribuir o jornal O Inimigo do Rei como se distribuiria, por exemplo, a Plebe, né? Que tinha na época 50 anos, né? Então não era uma coisa assim, você entrega o jornal e tenta a partir do jornal articular algum tipo de discussão sobre aquilo que o jornal está trazendo, sobre uma determinada temática, e ali tentar construir algo ao redor daquilo, né? Era uma coisa mais, estão entregando isso como, sei lá, entregaria o panfleto de uma
de uma associação comercial ou de um comércio qualquer fazendo propaganda de alguma coisa, né? Não tinha assim compromisso com aquilo de fato. Talvez assim um monte de gente vai dizer que eu estou absolutamente enganado, mas eu estou dizendo como eu senti quando eu cheguei lá, né? Porque não adianta também eu ficar falando aqui como uma pessoa que hoje tem mais de 10 anos de experiência no movimento, né? Eu tenho que pensar como eu cheguei lá e como eu me senti naquele momento. E a maneira como eu senti era essa, assim, tinha uma preocupação, assim, de entregar, tinha uma preocupação, assim, que as pessoas lessem, mas não tinha uma preocupação no sentido de articular ou mesmo de perguntar para as pessoas, e aí, você leu, o que você achou, você gostou, você não gostou, né, para onde vai ou não. E muitas vezes a coisa acabava sendo meio depreciativa por conta dessa situação, assim, né, de falar que era uma coisa, que era um grupo que fazia lá e que esse grupo, apesar de todos os esforços e ser importante, tudo não era tão importante no cenário nacional. Então acho que tinha essas características assim que eram bem negativas ali. E durante anos, assim, eu já atuante no Centro de Cultura, eu tenho que dizer até que mantive a mesma prática, né? Porque as pessoas, a gente ia, por exemplo, 1º de maio, aí tinha lá uma pilha de aplebe, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. A gente entregava, e entre elas o inimigo do rei, e acabou. Né? Não tinha uma preocupação, a gente entregava aquilo com o boletim do Centro de Cultura na expectativa de que as pessoas depois viessem a ter preocupação, a que elas tivessem interesse e viessem a procurar o Centro de Cultura. E na verdade, anos depois, a gente foi discutir essa situação e começou a perceber que é como se a gente fosse de um partido político e fosse entregar santinho numa manifestação. Você entrega. Quem se interessa, ótimo. Quem não se interessa, paciência, né? Porque você não entrega na expectativa de que todos vão estar interessados. E isso depois é que nós fomos começar a discutir, a perceber, até porque nós começamos a discutir por que, por exemplo, a mesma pessoa tinha 3 endereços na mala direta do Centro de Cultura, sendo que ela só lia um boletim, né? Então, se ela quisesse receber mais de um boletim, a gente podia mandar mais de um, mas por que tinha que mandar tantos? Então, era uma época que se fazia propaganda, assim, no sentido de distribuir muito papel, mas sem uma organização, uma preocupação de como que a gente ia trabalhar com as pessoas que vinham depois, né? Acho que essa discussão começou a ser feita quando tinha a Liga, que aí nós começamos a discutir assim, você pega 5.000 boletins e entrega. Se aparecer 50 caras de uma vez no Centro de Cultura, não temos nada para falar para eles. A gente não tem nada para fazer com eles. A única coisa que você pode oferecer a eles, tem reunião de sábado. Se você quiser vir assistir palestra, estamos aqui abertos, é só você vir. Mas a gente já percebia, né, nós percebemos que isso era pouco. E aí eu, Jaime, Zeca, Martins, o Félix Gil Herrero, todos aqueles que eram mais próximos, Chico Cubeiro, né, mais próximos do Centro de Cultura, começamos a perceber que isso não dava conta, né? Não era isso que a gente queria. Então acho que essa era uma dificuldade em relação ao jornal e a todo tipo de propaganda que nós fizemos naquela época ali, né? Era uma propaganda assim, você dava muito material, mas não tinha uma discussão de como organizaria ou como articularia essas pessoas na medida em que elas começassem a procurar o Centro de Cultura Social. Eu acho que o Centro de Cultura Social também foi traumático, né? Essa coisa do Morelli, a saída dele, depois final da década de 80 ainda, começo da década de 90, o Morelli tinha ido num congresso da AIT e fez um acordo com um pessoal ligado à editora lá na Espanha, né, a Madre Terra, para comprar livros. E os livros eram feitos aqui na Colômbia. Então ele comprou acho que 5 ou 6 mil exemplares, né, de vários títulos diferentes. E ele disse lá que tinha aqui um sindicato de trabalhadores ferroviários e que esses iam fazer a distribuição dos livros em São Paulo. Só para ter uma ideia de como era louco, né, a concepção do Morelli de militância e como que isso se chocou com o Centro de Cultura. E o Centro de Cultura, por acreditar e apostar muito nele, acho que depois do baque não conseguiu se refazer muito rapidamente. Então, por isso ele ficou mais fechado, foi mais difícil ser militante. É engraçado porque eu e a Miquelina, a gente ia lá e dizia assim, não, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer colaborar, quer ajudar. Ninguém tinha nada pra gente fazer lá.
Ninguém te falava assim, não, pô, vem cá, faz isso, faz aquilo. Depois da gente insistir muito, deixaram a gente cuidar da biblioteca, que na verdade era um guarda-roupa, né? Um guarda-roupa mesmo, que colocaram madeira para fazer estante, e a gente organizou aqueles livrinhos ali. Então começou a cuidar da biblioteca, depois começou a cuidar de outra coisa, aí veio a liga, né? Aí a gente começou a se envolver, até um dia que nos chamaram para um almoço na casa de um companheiro lá, e o companheiro explicou, falou, aqui tem uma coisa chamada movimento anarquista, movimento específico organizado. E o movimento específico organizado se organiza dessa maneira. Então tem os grupos, né? Os grupos específicos, que são grupos anarquistas, que as pessoas se conhecem há muito tempo, e esses grupos é que vão para espaços como o Centro de Cultura e outros, e eles vão orientar a ação dos militantes dentro desse espaço. Mas nós também não fomos convidados a participar do grupo, porque era um grupo que tinha 60 anos de história em São Paulo, e a gente estava chegando naquele momento, e a saída traumática do Leonardo Morelli talvez contribuiu para o pessoal ficar com muito medo, né, dessa juventude que chegava e de repente podia tomar de assalto o Centro de Cultura Social. A nossa experiência então foi tentar organizar com as pessoas que estavam no Centro de Cultura Social grupos também, né? Aí a gente tenta fazer o Cara Dura com um grupo chamado Semente Libertária, que funciona durante um ano e pouco, depois simplesmente acaba. Aí foi o início dessas experiências que acabaram também não tendo muita continuidade, né? Porque aí você tinha que associar a sua ação dentro do Centro de Cultura com a ação dentro do que fazia lá dentro do grupo. E na verdade o grupo ele tinha como objetivo dar sustentação ao Centro de Cultura. Então na verdade a gente estava sendo militante a gente era um grupo dentro de um grupo para fazer a mesma coisa que os grupos todos faziam ali, que era preparar o boletim, organizar as palestras e tentar articular as pessoas que chegavam no Centro de Cultura. Então acabava do ponto de vista concreto, não tendo uma contribuição tão grande assim. Tanto é que de todos aqueles que chegaram naquele período, eu fui praticamente o único que ficou, né? Até a Miquelina, depois que a minha filha nasceu, a Isabel, ela se afastou e só eu continuei indo às atividades, continuei militando ali, né? Mas foi dessa maneira. E com o tempo também, assim, o jornal, que é uma outra coisa estranha, né? De repente o jornal acabou. E ninguém sabia que o jornal acabou, porque ninguém dizia para nós que o jornal acabou, por que o jornal acabou, como que o jornal era tão... Oi? Era tão uma coisa assim, ninguém desses militantes mais antigos chegou um dia e falou assim, o grupo dissolveu, houve uma disputa interna, ou os caras não tem mais dinheiro para fazer, ou ninguém falou nada, simplesmente acabou, pronto, não se mandou mais nada, não se enviou mais nada. Estou dizendo isso porque para tentar demonstrar como que eram as relações dentro do Centro de Cultura num determinado período, e como que no final das contas, às vezes até essas iniciativas poderiam ter sido melhor aproveitadas e não foram por causa dessa distância que existia entre quem sabia a informação e quem tinha que receber a informação. Diferente, por exemplo, do pessoal do Gajo quando começou a editar a Utopia. Que rapidinho a gente já escrevia para o Gajo, já escrevia para a Utopia, né? E aí você já mais ou menos sabia o que acontecia ou não lá, mais ou menos também, né? Porque as relações se davam muito entre os grupos organizados, né? E a gente não fazia parte de nenhum grupo organizado, então ficava uma coisa meio... Tinha que pegar a informação no ar ou esperar um momento que os companheiros achavam que a gente já era mais de confiança e que podia ouvir, compartilhar, participar dessas discussões. Então foi assim, período difícil, né? Até um companheiro do Rio de Janeiro veio morar em São Paulo, a gente estava conversando e a gente contava para ele a história e ele falava, pô, então quer dizer que vocês pediam para pagar a contribuição, pediam para trabalhar no Centro de Cultura e a única coisa que vocês queriam saber é quando que tinha assembleia, para poder participar da assembleia e se sentir como parte de, né? Não só o sócio contribuinte, o sócio que dá dinheiro e frequenta as atividades de sábado, mas como parte de, né? E isso não era uma coisa muito clara para nós, não era muito clara como que acontecia. Então ele dava risada, ele falou, isso é o contrário de tudo que a gente imagina em termos de organização, né? Que
Tudo bem que você não vai pegar o primeiro que chegar e enfiar dentro da diretoria ou da comissão administrativa que tem o grupo, que tem aquela organização. Mas você também não pode criar uma dificuldade tamanha que a pessoa se desestimule e saia. E era essa a sensação que a gente tinha participando ali, né? Era esse o sentimento que transparecia dali. Nunca ninguém sentou e conversou assim, ó, o inimigo do rei está numa fase difícil financeira, como aconteceu com a Utopia, por exemplo, né? E o pessoal está precisando da solidariedade financeira dos companheiros, então vamos ajudar financeiramente. Ou então dizer, olha, o jornal está aberto a receber matérias, né? E aí é lógico, tem um conselho editorial que vai selecionar e vai decidir quais matérias podem ou não ser colocadas ali. Então tudo isso é meio estranho, né? Por isso que acho que não tinha muito o envolvimento de uma parte, acho que das pessoas de São Paulo. Acho que tinha outros grupos de São Paulo que talvez até ou fosse mais articulado com o pessoal que editava o jornal ou tivesse mais envolvido. Eu acho que o Coletivo Libertário, eu acho que é um que eu me recordo, assim, que eu acho que era um pessoal mais jovem, que era um pessoal que ia pra rua fazer pichação, ia fazer panfletagem, ia fazer isso, fazer aquilo. Não que também fosse, na época, as ações assim mais contundentes ou mais concretas, mas era um tipo de ação, né? Então talvez outros grupos tivessem uma relação diferente e talvez por isso mesmo conseguissem tirar maior proveito, né, daquilo que poderia ser o inimigo do rei, né? Mas de forma geral não era isso que acontecia, não. Era uma coisa meio, tá ali, vamos distribuir e pronto. Então era uma coisa meio dispersa mesmo, né? Não era muito discutida essas coisas, né? E depois até lá pra frente, quando outras experiências foram tentadas, como libertárias, né? Que o pessoal lá mais próximo ao Plínio estava fazendo, o próprio inimigo do rei acabava sendo como uma referência, né? Assim, positiva, porque ele durou, ele teve vários números, coisa e tal, parará, mas negativa também, às vezes, porque ficava essa discussão, né? A gente faz um jornal para distribuir para quem? A gente faz um jornal e distribuindo para quem a gente espera ter retorno qual? Né? Que tipo de coisa a gente quer construir a partir do jornal que a gente está entregando? Porque é um esforço, né? Assim, aqui no bairro a gente fez um jornal chamado Boca Livre e saíam 10 mil exemplares. A gente queria que fosse mensal, mas só dava para ser bimestral. Às vezes dava para ser mensal. E era o comércio que financiava. Então, sair no comércio, loja em loja, arrumar dinheiro para poder imprimir o jornal era uma batalha. Ter pessoas que escrevessem o suficiente para o jornal ter artigos e artigos que fossem significativos para as pessoas que fossem ler também era outro problema. Porque nem todo mundo estava interessado ou preparado para escrever. Aí nós tínhamos 10 mil jornais na mão e era um grupo de 7 ou 8. O que você faz com 10 mil jornal na mão? A gente levava, entregava no comércio que financiou e depois a gente descobria que o açougueiro, por exemplo, embalava a carne no jornal. Entregava na escola, o professor discutia na sala de aula, o professor guardava no armário dele e depois de um tempo ele jogava fora, porque ele não distribuiu para as pessoas para discutir com elas, né? Então essas dificuldades depois, quando eu já até tinha me afastado do centro, antes de me afastar do Centro de Cultura em 94, mas a partir de 95 principalmente, quando aí eu me afastei do Centro de Cultura e vim fazer um trabalho no bairro onde eu moro, aí eu senti mais de perto, aí eu comecei a perceber coisas que lá no Centro de Cultura a gente tinha uma noção, mas não sabia de fato o tamanho do problema, né? Que era fazer de fato a coisa, né? Fazer o jornal, distribuir o jornal e ter algum tipo de retorno com aquilo ali, né? O retorno não é financeiro, mas é no mínimo é esperar que as pessoas escrevam uma carta, né? Eu li, gostei, não gostei, acho que tem nada a ver o que vocês escreveram, mas pelo menos o cara demonstra que ele leu. Quando ninguém faz isso, fica uma coisa meio vaga, né? Então eu estou fazendo isso para quem, por quê e para quê, né? E essa foi uma dificuldade que lá no Centro de Cultura foi muito presente, né? Aqui para nós já era mais tranquilo, a gente sabia que fazia para os moradores do bairro, entregava no comércio ou nas escolas daqui. O retorno muito, o retorno pouco, a gente mais ou menos sabia com que tipo de pessoa nós estávamos lidando, né? No Centro de Cultura já não dava para dizer isso, até porque
você saía do Parque São Rafael e ia pra Moca, o Brás era 1h30 para chegar lá. Você chegava lá e estava fazendo coisas para pessoas que vinham de todos os cantos de São Paulo, às vezes até de outras cidades. Então você não tinha um contato com aquelas pessoas para saber se aquilo que você estava fazendo de fato era significativo ou não, né? Então acho que essa eram dificuldades que a gente tinha bastante na época, né? No lidar com isso aí. Aí eu não sei se posso falar mais alguma coisa aí. Agora, só queria saber o seguinte, que é difícil pra caramba, né? Como é que você tá vendo o anarquismo hoje, depois dessa experiência toda que você teve? Então aí... Você acha que é possível se organizar anarquicamente? Eu até 1995, assim, eu fui acho uma pessoa bastante engajada no Centro de Cultura, trabalhei bastante, fui militante, assim, engajado mesmo, né? Tanto é que isso acabou até me trazendo problemas no relacionamento com a Miquelina, porque, tipo, sábado eu saía daqui, a gente sempre dividiu tarefa em casa, né? Então, às vezes você limpa a casa ou lava a roupa, vai na feira e vai pro Centro de Cultura. Aí chegava lá, na época, depois de 93, quando o Jaime quebrou a perna, eu que assumi o Centro de Cultura, né? O Martins já tinha uma idade avançada, então o Martins participava bastante, mas era eu que recepcionava as pessoas. Eu fazia o que o Jaime fazia antes. Então eu ia mais cedo, limpava o Centro de Cultura, tudo, pá. Só que aquilo foi me cansando, né? Aquela dinâmica que tinha o Centro de Cultura foi me cansando. Por um outro lado também, acho que eu também tá ficando cada vez mais doidão, né? Fumava muita maconha, tá ficando muito loucão e fui me afastando daquilo ali. E em 95 eu também, até por um problema pessoal que eu tive com uma pessoa da comissão administrativa e a experiência que a gente tinha do Boca Livre, né? Porque o Boca Livre o Boca Livre ele surge como um jornalzinho feito em mimeógrafo a tinta numa escola. A escola ela estava num lugar assim de tráfico de crack muito forte, bastante criminalidade, e o pessoal abriu a escola no final de semana para a comunidade. E o jornal foi o veículo, né, de divulgação dessas ideias desse grupo. E eu peguei o final dessa fase desse grupo, né, num bairro chamado Mascarenhas de Moraes, numa escola municipal, e o início dele aqui no bairro, que aí foi quando eu estava mais envolvido. E foi nesse momento mesmo, assim, que eu estava saindo do Centro de Cultura. Cheguei o pessoal mais velho, falei, eu tô querendo outro tipo de coisa, né? Tô querendo um tipo de ação que seja mais concreto para mim. Não é só a palestra, eu acho que tem espaço para a gente fazer outras coisas, né, na sociedade, e tem que tentar fazer essas outras coisas. Ficar todo mundo falando da mesma coisa no mesmo lugar não vai ter crescimento nunca. Nós vamos se cansar de falar da mesma coisa no mesmo lugar. E eu estava me sentindo cansado. E me afastei do Centro de Cultura e vim para a comunidade. Aqui a gente reeditou, né, o projeto Vírus Cultural, pegamos o boletim do Centro de Cultura, estudamos, adaptamos a nossa realidade, registramos essa associação e continuamos durante um período ainda a fazer o jornalzinho Boca Livre. A gente abria a escola aos finais de semana, dava aula de xadrez, capoeira, violão e flauta. E foi um negócio super legal, porque a cada dia, ou no sábado ou no domingo, a gente tinha em média 100 jovens na escola. E foi uma experiência assim extremamente gratificante. A partir daquele trabalho também na escola, a gente começou a ter outros contatos. No Centro de Cultura eu fiquei 10 anos tentando fazer um debate com a CUT. Durante 10 anos a gente tentou fazer um debate com a CUT. Chamava o pessoal, queria conversar, eles nunca se interessaram. Aqui no primeiro ano que eu estava aqui, estava tomando cerveja na padaria um dia, o dono da padaria veio conversar, vocês estão falando de sindicalismo, que legal, e descobrimos que ele tinha sido um dos diretores do Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Tinha perdido o emprego, tinha saído do sindicato, comprou uma padaria e virou dono de padaria. E ali na brincadeira, na conversa com ele deu os contatos, e aí a gente conseguiu trazer o Vicentinho, o Mercadante, e mais uns outros 2 caras da CUT para a escola para fazer o 1º de maio. Fizeram uma exposição de jornal anarquista, assim, grande, né? Foi bonito pra caramba. Só que quando a gente tentou fazer o debate mesmo, né? Aí nós fomos procurar
os velhos companheiros aqui de São Paulo, para que eles viessem então ao espaço, né, para fazer esse debate. E os companheiros disseram que eles já tinham outras atividades organizadas e que não poderiam vir, né. A minha saída do Centro de Cultura foi meio traumática, assim, acho que o pessoal lembrou muito do Leonardo Morelli, né, porque eu saí no momento em que o Jaime estava doente, então as pessoas achavam que eu não devia de sair. Depois eu tive esse problema pessoal com um companheiro da comissão administrativa e foi um problema muito sério, que eu precisava me afastar dele, porque senão eu acho que eu ia acabar ou me machucando ou tentando machucar ele. E aí também já começou algumas coisas que antes eu aceitava, que era essa coisa, por exemplo, do Martins e do Jaime fazer tudo sozinho, eu já não queria aceitar quando era a minha vez, né? Porque eu não falava, porra, responder 40 cartas numa semana, limpar o Centro de Cultura, preparar o espaço para palestra, manter contato com os outros grupos, tudo isso aí era muito para minha cabeça, né? Eu não estava dando conta mais. Então quando eu decidi vir para cá, eu decidi pensando nisso, preciso fazer uma ação mais na comunidade e fazer uma coisa que me desse mais prazer, né? E nada me dá mais prazer do que estar próximo da onde eu estou atuando, porque aí é mais tranquilo. Eu ia para a escola de manhã, eu tomava café, na hora do almoço eu vinha em casa, às vezes o pessoal vinha tudo almoçar aqui em casa. Era fácil às vezes você precisar articular alguma coisa. O dia que o Mercadante foi na escola, essa escola a gente escolheu ela para ser o nosso foco de ação, porque ela em um ano foi assaltada 11 vezes. O caseiro da escola era um sargento da polícia militar que foi assassinado na cama, e na porta da escola morreram 2 alunos. Então a gente escolheu o pior lugar que tinha para tentar uma experiência. Não foi o lugar mais tranquilo, foi o pior lugar que tinha. E é onde a direção era estava mais envolvida, mais engajada na própria mudança da realidade da escola. Então quando eu vim para cá, eu vim pensando nisso, com a minha cabeça voltada para isso, que era algo que o Centro de Cultura não me dava. E aí por causa da distância, quer dizer, para ir no Centro de Cultura era 1h30 para ir, 1h30 para voltar, era desanimador, né? Quando você está ali no início, que você está todo empolgado, envolvido, animado, é tranquilo você ir. Você até passeia, né? Mas quando você tem, às vezes, dupla jornada de trabalho, é militante, está envolvido com toda essa parte, vamos chamar assim, burocrática da militância, né? Que não é burocrática, mas não tem outro nome para dar, né? Essa parte administrativa mesmo do trabalho. E você ainda tem... Aí você chega lá e vê que a ação que a ação principal vai ficar sempre aquela ali, aí não tinha muito significado, né? Então quando eu vim para a comunidade, eu achei que dava para fazer uma coisa que fosse mais significativa e fazer aquilo que sempre foi dito no Centro de Cultura, né? Que era abrir vários espaços de militância em São Paulo e que esses espaços mantivessem uma relação federativa com o Centro de Cultura, né? Então era essa a intenção quando eu vim para cá. E que depois de várias vezes tentar contato com os companheiros do Centro de Cultura, até para vir ver o que a gente estava fazendo no final de semana, e nunca ter obtido resposta, o próprio grupo que eu participava, do qual tinha um que era militante do Centro de Cultura, tinha mais 2 que eram anarquistas, e o resto eram todas pessoas da comunidade, meninos, pessoas assim da comunidade que não tinham militância nenhuma mais concreta. Aí o próprio grupo um dia olhou para mim e falou assim: para, a gente não quer mais que você escreve para esses caras não, acabou. Se eles quiserem vir aqui, nós estamos aqui. Se eles não quiserem vir aqui, paciência, a gente continua aqui. A mesma coisa assim, tinha lá uma história dentro do movimento sindical, né? Eu estava lá na POSP, eu era representante de escola, fui eleito conselheiro regional, né? Que não significa absolutamente nada, não é nenhum tipo de cargo diretivo, né? Eu era simplesmente um conselheiro na região. E a mesma coisa, no sindicato a gente ia lá, batalhava, tentava abrir um espaço, tentava fazer isso, fazer aquilo. E quando chegou essa época aí, aquilo que a gente vinha fazendo nos anos anteriores começou a ter algum resultado. Mas também não dava para você... É esquisito você falar assim: não, nós vamos fazer um debate sobre o voto nulo. Você fala que vai fazer o debate, você convida as pessoas e você senta na mesa para discutir o voto nulo. Porra, fica parecendo que é só você, né? Não tem organização, não tem militância, é você que está querendo. Então é ruim essa sensação, né? Porque você não se sente pertencendo a nada e fica isolado. Então, quando eu decidi sair, eu achei que tinha espaço para isso. Hoje, hoje mais do que nunca acredito nisso. Assim, acho que se o movimento anarquista ele não conseguir ir e criar organização
vamos chamar de base, né? Seja de base sindical, seja comunitária, seja ambiental, seja lá o que for, ele não tem possibilidade de crescimento, né? Porque a gente consegue até ver, se pegar a quantidade de publicação que tem sido feita, pô, é um número enorme, né? Se pegar a quantidade de pessoas que vão às manifestações ou participam das atividades, em relação ao que eu vi na década de 80 e mesmo na década de 90, é um número muito maior. Mas a gente não consegue ainda se organizar para fazer com que isso tenha coesão, né? E aí não é... Não estou nem falando São Paulo, Bahia, né? Estou falando São Paulo. Se a gente não consegue organizar São Paulo, como é que a gente vai organizar São Paulo com Rio de Janeiro, São Paulo com Minas Gerais, são estados mais próximos? E a gente não... Eu não vejo essa possibilidade, né, ainda. Aqui a gente tentou, na década de 90, depois do encontro libertário lá, aos 500 anos, né? A gente tentou até fazer uma experiência federativa e começar essa experiência através de um boletim, que era o Liberou Geral. E também aí a gente começava a perceber as dificuldades, né? Cada grupo tinha que contribuir financeiramente para fazer um boletim. Porra, tinha grupo que não tinha dinheiro para pagar o boletim, mas as pessoas do grupo tinham dinheiro para tomar todas no final de semana, para ir pro show, para fazer isso, para fazer aquilo. Não que, né, acho que cada um decide quais são as prioridades que tem. Mas, pô, se havia uma decisão coletiva de que ia contribuir, então não dava para dizer que não tinha dinheiro, mas que as prioridades eram outras. Quando você falava assim, pô, tem que escrever um texto, né? Só que o texto tem que ter mais ou menos esse tamanho, que é o espaço que tinha. Aí, ou o pessoal não mandava texto nenhum, ou mandava jornal, né? Aí você chegava lá, tinha que editar o texto do companheiro. Nem sempre o companheiro ficava contente com a edição que tinha. Então essas coisas eram difíceis, né? E aí quando você ia ver como que o grupo se organizava, o que o grupo fazia, como que o grupo imaginava o seu próprio crescimento, você via que essas coisas não eram discutidas dentro do grupo. Não eram questões que tinham importância. E aí foi ficando difícil, né? Quando eu saí, eu fui pensando nisso, na possibilidade de criar um grupo e criar uma relação mais federativa. Se não tiver trabalho de base, e esse trabalho de base for sedimentado, né, as pessoas começarem a ter grupos, seja lá do que tipo que for, e esses grupos começarem a se relacionar entre si, nós vamos continuar sendo esse movimento disperso, que acaba não tendo muita força na sociedade, porque nós não nos articulamos muito bem, né? E aí acho que não tem muita possibilidade de mudança, não. Tem coisas que são meio estranhas, assim, né? Eu sou professor, estou lá na rede estadual, trabalhando. Alguns anos atrás eu fui participar de uma discussão, de um debate, e um pessoal falou assim, não, eu acho que não é possível fazer nada libertário dentro de uma instituição como uma escola. O cara que estava dizendo isso era professor universitário. Porra, na universidade é melhor do que na escola? Eu dei aula 7 anos na PUC. Dei aula 7 anos na PUC. Não vem com comédia pra mim falar que na universidade é melhor, porque é papo furado. Você tem que fazer um programa, o programa é enviado para alguém que aprova ou não. Você tem que dar aula, né? Os alunos são referencial da sua capacidade de dar aula ou não. Então essas coisas elas eram difíceis. Passa? Pode mesmo? Agora já foi. Então essas coisas eram difíceis. E é esquisito porque fica assim, você parece que você na universidade tem uma relação tão diferente que é mais libertário. Porra, mas não é verdade, né? Então não é. Então aí eu fico ali, eu falo, pô, eu acho que pedagogia libertária, até daquilo que os mesmos trabalhadores anarquistas fizeram, ela serve para duas coisas: resistência, né? Acho que tem que resistir a essa situação que está colocado aí, e capacidade de organização. Se a pedagogia libertária não servir para isso, ela não serve para mais nada. Porque se a gente for ficar criando Ilha do Paraíso, né? Então você cria vários grupinhos, cada um funda uma escolazinha. Mas a escola, se você fundar uma escola hoje, e você for registrar, pererê, tudo isso aí, porque ela tem que emitir certificado, né? A gente já discutiu isso no Centro de Cultura. Como é que você quer criar uma escola que não vai emitir certificado? Então ela serve para quê? Aí se ela vai emitir certificado, ela não é uma escola libertária. Porque na verdade você tem uma relação com a sociedade capitalista, com a sociedade, o Estado burocratizado. Não adianta falar que não. Você vai ter que ter um supervisor.
o supervisor vem do Estado, ele vem à escola para ver se elas têm aquelas características que o Estado acha que deve ter. Então tudo isso eu acho muito estranho, né? Porque fica parecendo assim, a gente tem que criar esses espaços de paraíso, bonito, bacana, agradável, legal, onde tudo dá sempre certo, e em contraposição todas essas outras coisas não são mais alternativa. Eu já vi gente muito influente dentro do movimento anarquista dizer assim, o movimento sindical acabou, já era, não dá mais nada. Pô, eu até acho que tem uma certa ponta de verdade nisso, mas se o movimento sindical acabou, ponto, já era, não dá mais nada, nós vamos falar para quem? Falar o quê? Para universitário que gosta de ir assistir palestra, para jovens que que se interessam pelo anarquismo, mas esses jovens, esses universitários serão profissionais, eles vão se organizar aonde, como, para quê. Então acho que essas questões elas não são discutidas, né? Ou se são discutidas, elas não são contempladas em algum tipo de organização para se pensar nisso, né? Então acho que tem que se sedimentar mesmo, né? Algum tipo de estrutura. Não é... Quando eu vim o Parque São Rafael fazer esse trabalho, eu não pensava assim, eu vou chegar lá e vou criar um grupo anarquista. Nunca. Eu ficava pensando, putz, se eu chegar lá e ficar pensando que eu vou criar um grupo anarquista, eu vou me frustrar, né? Eu vou chegar lá e vou fazer um trabalho na comunidade, que seja importante para a comunidade, que me traga o prazer que eu estou buscando. Quem sabe, nesse processo, algumas pessoas vão se aproximar e aí a gente consegue lá na frente criar um grupinho. Quem sabe se isso... Se não acontecer também, paciência, não era esse o objetivo inicial do trabalho, né? Era mesmo de fazer um trabalho na comunidade e ver se a partir daquilo ali surgem outras possibilidades de relação. Mas eu acho que essa coisa ela fica muito perdida, né? Então eu vejo essa dificuldade que eu acho que o movimento tem hoje. É engraçado assim, né? Hoje a gente tem a possibilidade, através da tecnologia, de manter um contato muito mais concreto e muito mais próximo do que a gente tinha na década de 80 e na década de 90. Aí quando eu participei de algumas listas de bate-papo, o Zé não gostou do João, que falou mal do Pedro, que reclamou da Maria. Aí um falou uma coisinha, o outro quer discutir, o outro quer rebater e o outro quer reclamar. Aí eu li aqueles negócios e falei, cara, mano, como é que esses caras têm tempo para escrever uma página para discutir com os outros? Eu ficava pensando assim numa palavra que o Jaime usava muito, e que para mim é muito verdadeira, masturbação intelectual. Era uma puta masturbação intelectual, eu ficava olhando aquilo e falava, caramba, meu, como é que o cara tem tempo para todo dia sentar e escrever uma página? Passa por ali. Você é cara de pau. Como é que o cara tem tempo para às vezes sentar e escrever uma página, toda noite ele escrevia uma página, metendo pau naquilo que o outro tinha dito. E aí ficava esse clima. Eu ficava pensando, eu falava, o que esses caras estão querendo no final das contas? Um provar que tá certo e que o outro tá errado. Porra, mano, se o cara gosta de rezar para Deus, para Alá, para Maomé ou pro diabo, pô, o problema é de cada um. Não dá para esperar que todo mundo tenha o mesmo ponto de vista e acredite nas mesmas coisas sempre. Agora tem o básico, né? Se aquele básico que a gente considera essencial dá para manter, todo mundo concorda, joia. Agora, se aquele básico que é essencial não dá, não dá. O Carlos da Guerra, uma vez, lá na casa dele no Guarujá, ele falou assim, o pessoal fica falando de religião. Não, o que me interessa é o seguinte, vamos dizer que a gente vivesse numa sociedade libertária. Pô, desde que o cara trabalhe para contribuir para o sustento dele, se ele vai rezar no tempo livre dele ou ele vai para o teatro, isso é problema dele. Agora, se a gente começar a dizer como que o cara tem que viver, pô, qual é a diferença entre nós e todos os outros que estão aí, né? Então, essa acho que é uma dificuldade grande. E isso é uma coisa que, às vezes você fala com companheiros aqui em São Paulo, assim, que eu tenho o maior respeito, o Moésio, por exemplo, Plínio, né? Você conversa com os caras estão super chateados porque eles falam, pô, fulano me pichou, fulano me detonou por causa disso que eu fiz ou daquilo que eu fiz. Quem conhece a história dos caras, assim, de luta, de envolvimento, pô, o Plínio é um cara que vive no vermelho editando livro. Eu nunca vi uma coisa igual na minha vida. Eu brinco com ele, falo, e toda vez que a gente conversa ele tem uma crise, ele fala, pô, eu tô de saco cheio, tô não sei o que. E ele tá sempre ali fazendo, e os livros dele são super importantes, e o trabalho que ele faz é super importante porque... ele ajuda a organizar muita coisa no movimento. Moés é um cara que todo dia tem um e-mail dele, né? Pô, o movimento na Espanha, o movimento não sei aonde, o movimento não sei aonde. O cara é um cara super informado e articulado.
Aí de repente ele também... Aí você começa o Renato no Rio, a mesma coisa. Pô, o fulano, o Beltrano, o outro reclamou, o outro falou. O pessoal do coletivo libertário aqui, né, que está associado aos núcleos Pro-COB hoje, a gente vê a mesma dificuldade. Aí você fala, puta, mano, parece que a gente trabalha em cima da divergência, não da convergência. Então a gente trabalha para se afastar, né? O Martins, ele tinha uma mania de dizer assim, e ele falava espanhol, eu não vou saber falar espanhol, mas ele dizia assim, somos poucos e somos maus. Mas nós não somos maus porque somos poucos. Somos maus porque não sabemos que juntos seríamos melhores. E eu ficava impressionado, né? Depois de quase mais de 20 anos de convivência com esse pessoal, o Martins está atualíssimo aí, né? Nós somos poucos e somos maus, porque nós não conseguimos nos aproximar, nós não conseguimos manter uma relação respeitosa e fraterna. Se o cara acredita numa coisa diferente daquela que eu acredito, desde que o básico a gente consiga compartilhar, todas as outras coisas no primeiro momento, elas não são as mais importantes. Agora, se eu achar que o cara tem que gostar das mesmas coisas que eu, acreditar nas mesmas coisas que eu não vejo possibilidade de construir militância nenhuma. Nenhuma. Na década de 90, um dia um rapaz do movimento anarcopunk falou assim, não, você tem um casamento tradicional, família burguesa. Caraca, eu fiquei chateado, que eu falava, porra, mano, minha esposa não lava a roupa sozinha, não limpa a casa sozinha, não faz despesa sozinha, não cuida da minha filha sozinho. Eu não sou um cara partidário do amor livre, porque eu não fui educado numa sociedade de amor livre, né? Então, poderia até vir a ser partidário se aprendesse na prática ou aprendesse de fato o significado disso. A princípio eu não sou contra, mas não fui educado dessa maneira. Então, porque eu, ao contrário dele, não transava na frente de todo mundo e achando aquilo natural, eu sou burguês e conservador. E eu tinha que simplesmente aceitar essa qualificação negativa e achar legal. Eu falava, porra, então o que a gente tem que fazer? Quer dizer, se eu fumo maconha e acho que maconha é legal, eu tenho que achar que todo mundo tem que fumar maconha. Ou se eu sou anarquista cristão e acredito que Deus existe, tenho que achar que todo mundo tem que acreditar em Deus. Ué, eu sou eu, o outro é o outro, o outro é o outro, o outro é o outro. Agora, o que é comum entre nós que torna possível a gente estar junto? Se isso existe, ótimo. Se não existe, então cada um corre por si, ué. Vou fazer o quê? Não tem jeito do cara manter uma relação fraterna, né? Agora, eu acho que desde da década de 80, quando me aproximei do movimento, até hoje, uma das características mais fortes que eu vejo no movimento é isso, é essa prova de que você está certo e o outro está errado, né? Ou que você está fazendo uma coisa que é mais anarquista do que o outro, né? Eu não me lembro quem cunhou essa expressão, mas ela foi a mais bonita que eu já vi. É o anarcômetro. Nós temos o anarcômetro, né? Você pega um aparelhinho, põe no cara, liga, aí vê o ponteirinho aonde vai. Aí você sabe se ele é mais ou menos anarquista e aí como você vai se relacionar com ele. Isso é extremamente negativo, né? Porque, quer dizer, o cara tem que ser 100% igual a você. O Jaime Cubeiro, ele falava uma coisa bacana, né? Assim, quando a gente tentar discutir essa história do movimento anarquista, principalmente antes da ditadura e depois da ditadura, né? Ele usava uma figura, uma metáfora, né? Ele falava assim, imagina que você joga uma pedra num lago, formam-se aquelas ondas. Aquela onda mais próxima da onde caiu a pedra é o seu círculo de militante, companheiro, irmão, que você sabe que morre por você. Mas tem aquela onda que está mais distante da pedra. Não quer dizer que ele não seja companheiro, militante e irmão. Só que você não confia tanto nele quanto você confia no primeiro. Então o que você vai fazer? Você vai aprender a se relacionar com esse que está mais próximo e aquele que está mais distante. Às vezes o que está mais distante é o cara que vai dar o dinheiro para poder manter o espaço que você tem. É um esforço menor? Mas é um esforço. Então você tem que aprender a valorizar tudo aquilo que as pessoas têm para dar. E não simplesmente dizer, não, você tem pouco a dar e eu não quero estar com você. A não ser que o cara chegue ali e tenha uma posição tão radicalmente contrária, tão radicalmente diferente da sua, que não seja possível manter nenhum tipo de relação com ele. Quer dizer, não dá para você sentar com um cara que fica defendendo que os brancos são melhores que os negros, que a pena de morte é um negócio legal, que não tem problema nenhum ganhar o dinheiro explorando. Aí não dá. Agora, tirando
essas coisas mais graves e outras, né? Se der para você manter uma relação fraterna com a pessoa, você tem que aprender a manter esse tipo de relação. E eu acho que isso é uma coisa que nós não aprendemos a praticar muito, né? No movimento anarquista de forma geral. O Rui de Natal, eu mandei uma correspondência quando eu escrevi o livro sobre os fanzines, e ele respondeu assim, de uma forma muito forte, né? E uma das coisas que ele disse é que eu tinha ganhado dinheiro com o arquivo que eu organizei, porque eu vendi o arquivo. E aí eu fiquei pensando e falei, caramba, meu, a fofoca foi tão louca, a coisa foi tão fora da realidade, que até dizer que eu ganhei dinheiro com aquilo, chegaram a dizer. E eu ficava aqui sentado na minha casa a centenas de quilômetros de distância dele, talvez até milhares, e centenas de, né, de quilômetros de um monte de gente, aqui em São Paulo, a dezenas de quilômetros da maioria das pessoas, e ficava pensando, como é que os caras, de onde é que os caras tiram essas coisas assim? Como é que surge uma conversa como essa e como é que ninguém tem a preocupação de entrar em contato com o outro e falar, realmente você fez isso? E se você fez, por que você fez, né? E eu fiquei muito espantado com aquilo. Depois a gente trocou várias correspondências, tudo, e ele compreendeu o meu ponto de vista. Mas estou dizendo isso só para tentar ilustrar como que a gente é ruim um com o outro. Como que nós somos maus uns com os outros, né? Porque você cria uma imagem do fulano, e a partir da imagem que você criou do fulano, você acha que o fulano tem que se encaixar nela. É meio uma forma, né? E aí acabou, se ele não se encaixar nela, ele não serve, e se aquela imagem que você criou dele for aquela que corresponder de fato, você tem a grata satisfação de dizer o quanto que aquela pessoa era ruim. E aí você se afasta da pessoa e acabou. Pronto, acabou. Então acho que essa nossa característica, acho que é negativa. Acho que na convivência lá com o pessoal mais velho, no início, eu percebi muito isso, né? O movimento anarquista hoje, depois da ditadura, ele ainda é um adolescente, né? Ele ainda não tem a maturidade suficiente, e mesmo quem viveu boa parte do movimento também, talvez muitos de nós ainda não tenham a maturidade suficiente para perceber a importância e a necessidade de superar essas pequenas coisinhas para poder ter um relacionamento melhor, né? Mais saudável. Mas e talvez também o fato das pessoas mais velhas no movimento, muitas vezes, nem os militantes mais velhos, a maioria, praticamente todo mundo morreu, né? Acho que em São Paulo, o cara mais velho que tem em São Paulo que está no movimento é o Morel, né? O Zé Carlos Morel. Mas eu acho que essa dificuldade também é um negócio complicado, né? Porque às vezes você também não tem alguém ali que faça a ponte entre aquilo que é, né, o fazer ser libertário, e aquilo que você imagina que é de fato ser o anarquista, porque a literatura não dá conta disso, né? Como é que são as relações entre os companheiros? A literatura não dá conta disso, isso é algo que você constrói no dia a dia. Então às vezes essa experiência desses companheiros te proporciona entender melhor isso, né? Como é que um companheiro lida com o outro, como é que lida com essas dificuldades, essas divergências. Em outros não. Eu acho que teve pessoas que ficaram no Centro de Cultura quando eu já estava mais engajado, que eu acho que eu consegui fazer essa ponte e foi mais fácil para essas pessoas, né? Que era essa coisa assim, você compreende por que o cara no final de semana quer ir para uma balada sem ficar julgando que ele deixou de ir na reunião. Porra, era o momento dele ir para balada, ele achou que era importante ir para balada, né? E era a prioridade naquele momento da vida dele. Isso não quer dizer que ele seja menos companheiro. Então acho que essa coisa, ao contrário do que tinha antes, possibilitou algumas pessoas a ficarem mais tranquilas, né? Porque senão acho que não tinha muita possibilidade, não. Mas acho que é fundamental isso, né? Criar esses grupos, ter uma militância mais de base mesmo, né? Seja onde for, no espaço de lazer, de cultura, de moradia, de trabalho. Tentar organizar federativamente esses grupos. Saber distinguir entre o que é público e o que é privado, né? Acho que tem uma coisa que é específica do movimento mesmo, né? Tem coisa que você não vai sair, você não vai chegar num lugar aberto ao público e falar, não, amanhã nós vamos fazer um movimento para todo mundo, sei lá, fazer algum tipo de ato que possa redundar em violência, né? Não vai dizer isso em público, como eu vi dizer na década de 90 algumas vezes. Então tem o que é público e tem o que é privado, né?
E também perceber que no espaço público você tem que aceitar todo mundo que está ali, né? Você não precisa gostar das pessoas, mas você tem que aceitar, porque o espaço é público, né? Imagino, às vezes a gente brincar, fala, bicho, se chegar um nazifascista e quiser entrar no centro de cultura, ninguém pode impedir ele. Desde que ele não venha manifestar a superioridade ariana dele, ou querer bater em ninguém aqui dentro, ele pode sentar, assistir a palestra e se manifestar como qualquer pessoa quer se manifestar, né? Porque senão fica um negócio meio complicado. Esse é um espaço aberto ao público, né? Não dá para você simplesmente pegar e estabelecer regras para quem pode usar ou não. Agora, jamais convidaria essa pessoa para ir numa reunião ou para ir na minha casa, né? De jeito nenhum. Mas ter essa consciência de saber distinguir esse tipo de coisa, né? Que não é tão tranquilo também. Tem mais alguma? Tá ótimo. O que é bom a gente dar uma geral no Brasil aqui, pra gente as entrevistas dessas, pra gente ir tirando também